Olá, feministas literários! Bem-vindos ao nosso podcast Debates Feministas do Feminismo Literário, no qual, na nossa primeira temporada, estamos analisando o livro O Contrato Sexual, da Carole Pattman. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. E corre lá no Instagram e aproveita para nos seguir lá também para receber nossos conteúdos. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora de Direito da Unirio, coordenadora do projeto Feminismo Literário e estou aqui para apresentar nossas integrantes que irão liderar as discussões do nosso podcast no episódio de hoje. O episódio de hoje ele vai versar sobre o capítulo 6 da obra da Pattman, o feminismo e o contrato de casamento. E estarão aqui conosco a Lara Ribeiro e a Ariel Oliveira. Lara Ribeiro é minha monitora de Teorias do Estado e da Constituição, graduanda em Direito pela Unirio e bacharel em História pela UF. Ariel Oliveira, ela é graduanda também em Direito pela Unirio, é pesquisadora integrante dos projetos do Feminismo Interamericano e do Feminismo Literário, e ela já vem realizando pesquisas comigo desde a época em que eu era professora substituta da Faculdade Nacional de Direito na UFRJ. A gente realizava pesquisas lá dentro de um núcleo que eu integro até hoje como pesquisadora, que é o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, o nosso querido NID. Bom, deixo vocês agora com essas duas queridas para aprofundarmos as reflexões deste capítulo. Vem com a gente, vem! Obrigada, Raíssa, por mais uma oportunidade. Bem-vindos a todos. Temos mais um dia de debates por hoje. Estamos aqui hoje com a Ariel, que a Raíssa já apresentou. Ariel, muito obrigada. Nada, obrigada a você, Lara. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ariel, vamos direto ao ponto, né? Quando a gente fala de contrato, e até mesmo quando a gente vê essa matéria no curso de Direito mesmo, né? Pressupõe-se que o contrato é formado através de um acordo de vontade, pautado na voluntariedade das partes. Ou seja, duas pessoas, por livre e espontânea vontade, decidem contratar entre si. Pensando nisso, será que a gente pode considerar o casamento como uma forma de relação contratual? Olha, Lara, de cara eu digo que a Pattman sustenta que não. Então, o argumento de que o contrato surgiu ele até como uma solução para esse problema do direito patriarcal, uma vez, né, que seria uma categoria universal capaz de abranger também as mulheres. E o contrato é realmente uma troca entre indivíduos que são iguais. Então, por isso, estender o contrato à esfera privada, né, também conceder às mulheres o título de indivíduos, e isso afirmaria a capacidade civil delas. O contrato então faria com que as diferenças de status entre homens e mulheres desaparecessem. Até Marjorie Schultz argumenta que o contrato deveria ser, sim, uma relação contratual, né, o casamento, uma relação contratual, e isso poderia, mesmo que implicasse subordinação, porque teriam contratos que acarretariam a subordinação. Mas a Pattman argumenta que não, por causa da separação do universo público e privado. Embora o contrato pareça, né, assim, essa solução mágica de que as mulheres passariam a ser consideradas indivíduos plenamente capazes, não seria possível por causa dessa divisão do universo público e privado, porque a Pattman acredita que estender o contrato, né, para o mundo privado não seria possível porque ele se dá no universo público entre indivíduos que fazem parte do universo público. Por isso, não daria para isso acontecer. Né? Além disso, né, você mesma disse que o contrato pressupõe essa voluntariedade das partes e uma igualdade entre as partes. Essa desigualdade, então, que impede que o contrato seja válido, um contrato de casamento, porque uma das partes não estaria ali livremente, né? A autora afirma que não seria possível, né, na verdade, definir o casamento como uma relação contratual, tendo em vista a desigualdade entre homens e mulheres. Ela até cita o William Thompson, que diz que isso é uma mentira descarada, se referir ao casamento como contrato,
porque basicamente as mulheres não estariam ali pela livre e espontânea vontade delas, mas na verdade em troca de proteção, elas estão ali trocando a sua liberdade pela proteção. E, bom, basicamente os homens, né, que estão ali como provedor, todo aquele papel que a gente conhece da desigualdade, efetivamente. Os costumes sociais acabaram destituindo as mulheres da oportunidade de ganharem seu próprio sustento. Então, muitas vezes, as mulheres realmente se veem obrigadas a optar pelo casamento para poder se sustentar. Então, por isso, não seria possível considerar uma relação contratual efetiva, por causa dessa desigualdade, né, entre as partes e essa ausência de voluntariedade, com certeza. É engraçado que isso a gente percebe, né, bastante até hoje, né? Ainda que a gente possa falar de antigamente, em que haviam os casamentos eram arranjados, a mulher precisava casar para poder ter uma casa, a mulher precisava casar para poder ser sustentada, para adquirir proteção, mas até hoje a gente ainda vê um certo problema aí no contrato do casamento, que muitas das pessoas ainda levam ainda, né, nesse sentido de submissão, né? Então, já partindo para um outro ponto, né, ela ressalta, por conta disso, a Fátima ressalta vários problemas na formulação de um contrato de casamento. Você poderia abordar para a gente um pouquinho quais seriam esses temas, esses problemas que ela fomenta? Claro. Bom, a Fátima observa inicialmente que a essência do casamento ocorre da lógica do contrato sexual. Então, como eu falei antes, é uma troca de proteção por obediência. Trata-se da obrigação masculina de sustentar a mulher, né, e a mulher de servir ao seu marido. Diferentemente, né, dos contratos normais, onde a gente tem a liberdade contratual e essa relação de obediência e proteção, ela não pode ser alterada. Isso já é um ponto que não faz sentido no contrato, porque o contrato expõe a liberdade das partes, do princípio do consensualismo, né, que a gente chama, que as partes podem decidir o que elas quiserem sobre o contrato, e no contrato de casamento não. As partes não podem definir os seus termos, né? Na verdade, é a própria lei que já está estabelecida. Eu tenho uma lei, né, do casamento e é daquela forma. Acabou. As análises feministas mostram que isso é um problema e que não existe nem opções de vários documentos escritos para os casais optarem. Eles não podem determinar os termos do contrato que melhor se adaptem ao caso deles. Além disso, a Fátima também considera que o casamento se constitui por 2 atos diferentes. A cerimônia, na qual o casal se compromete, né, verbalmente, na frente de todos, e a consumação pela relação sexual. Além disso, o contrato foi criado para ser indissolúvel, né? Ele foi contrato para durar para sempre. E, enfim, contratos normais, contratos da vida cotidiana, não. Eles são pautados, né, na voluntariedade, na vontade das partes, então eles duram enquanto as partes quiserem. Mas as mulheres, nas condições de esposas, elas estão presas a seus maridos, elas precisam estar ali, elas não podem ir embora, né? Não tem uma finalidade, elas não podem optar por sair. Igual a Fátima chega a comparar como as escravas estão presas aos seus senhores, porque não tem um fim, elas estão sempre ali. Até mesmo depois de várias mudanças legislativas, a gente não via essa possibilidade de alterar os elementos essenciais do contrato e principalmente dessa questão dele ser insolúvel, né? É muito recente, se a gente considerar a possibilidade do divórcio, é muito recente. Tipo, na Inglaterra mesmo só começou a ser aceito e de fácil obtenção a partir de 69, e aqui no Brasil mesmo a lei do divórcio é de 1977. E além disso, mesmo, né, com a lei do divórcio, a gente sabe que muitas mulheres optam para permanecerem casadas, e algumas continuam, né, dependentes de seus ex-cônjuges, mesmo depois de se separarem. Sem falar das mulheres que, mesmo sendo agredidas, às vezes continuam casadas por dependerem financeiramente ou emocionalmente. Mas, basicamente, são esses os 2 principais problemas que a Fátima vê no contrato de casamento, que seria essa desigualdade entre as partes, que eu já falei, e essa questão da insolubilidade. E como que esses problemas estão, assim, tem muito a ver também, depende da cultura, né? Porque a gente ainda tem essa ideia de que a mulher, ela é criada para casar e viver para sempre com o marido. Então, para isso, ela precisa servir a ele, ser a melhor esposa possível. E o que antigamente era muito defendido, ainda hoje, no pleno século XXI, a gente ainda observa muitas pessoas fazendo esse tipo de observação. E a Fátima, né, ela faz uma correlação entre o contrato do casamento e o contrato de escravidão, né?
Então, eu até pergunto, será que o contrato de casamento pode ser realmente definido como um contrato? Como é que é essa correlação que ela faz entre o contrato de casamento, o contrato de trabalho também, ou o de escravidão? Sim, bom, ela realmente faz essa relação com o contrato de escravidão. Ela cita como exemplo até que os contratos que os senhores de escravos das Índias Ocidentais impunham aos seus escravos, que o casamento não era nada mais do que a lei do mais forte, né? Os homens, que eram mais fortes, aplicavam a vontade deles sobre as mulheres. No casamento, o marido obtém um direito patriarcal em relação à esposa, então ele passa a ter poder sobre ela. Assim como o senhor de escravos tinha poder, né, sobre seu escravo. E com certeza hoje em dia esse poder é muito limitado comparado ao passado, mas a autora argumenta, né, a Patman diz que esse poder ele não foi embora, ele não deixou de existir. Ele permanece nas mãos dos homens mesmo hoje em dia e mesmo que ele escolha não utilizar, né, porque muitos homens não renunciam a esse poder, não escolhem, né, ficar mandando assim nas suas mulheres, mas ainda assim essa dominação requer a concordância, né, do subordinado. Inúmeras histórias são inventadas nas quais as mulheres, os escravos acorrentados contratam e concordam com a submissão que lhes é imposta. Tipo, como se as mulheres estivessem aceitando aquilo, mas os homens sempre mantêm, né, esse poder, mesmo que elas aceitem. Bom, a autora considera que existe um aspecto que diferencia, no entanto, né, o contrato de casamento da relação do contrato de escravidão, que seria basicamente a escravidão, ela se origina por meio da coerção física, e é essa coerção física que faz o escravo obedecer ao seu senhor. Do mesmo jeito, o contrato de trabalho também é uma troca, né, da capacidade de trabalho pelo salário, e essa relação faz com que o empregador também obedeça, né, ao empregado, quer dizer, o empregado obedeça ao empregador para ele se manter no emprego, né? Basicamente, se ele não estiver obedecendo o chefe, ele vai ser mandado embora. Então, a obediência é o elemento constitutivo do contrato, dessas todas essas relações. Mas uma diferença do casamento é que a mulher concorda explicitamente em obedecer ao seu marido. Né? Na cerimônia, ela diz, na frente de todos, que ela vai realmente obedecer, que ela deve essa obediência. E essa situação, né, dela ter que falar na frente de todo mundo é o que diferencia, porque reserva às esposas essa degradação gratuita, né, dessa promessa de serem escravas, dessa dependência, de estarem sempre ali. Então, realmente, a liberdade da esposa está sempre condicionada à vontade e à permissão do marido. Como eu já disse, mesmo que o marido renuncie a esse poder, a liberdade da esposa vai estar sempre dependendo da vontade dele, do que ele quer, do que ele vai permitir ela fazer ou não. Isso faz com que a Fátima considere até que as mulheres sejam, assim, situação, né, da mulher com o marido às vezes seja pior. Ela tem menos liberdade, menos posse sobre si mesma do que as escravas, ela diz, em certo momento. Porque além disso tudo que eu falei, as mulheres ainda devem as obrigações sexuais, né? Além de tudo isso, esse dever de obediência comum que teria no contrato, né, na relação de escravidão, no contrato de casamento também teria as obrigações de cunho sexual. É interessante, né? Porque ela demonstra que a parte do contrato, como o contrato se relaciona muito com o que ela falou que ela fala ao longo do livro inteiro, né? Que é o contrato sexual. É sempre uma forma de botar a mulher como fingir como se fosse uma parte igual no contrato, enquanto na verdade ela não é. Ela, na verdade, é o objeto daquele contrato, né? Ariel, gostei muito da sua exposição, acho que foi muito enriquecedora, né? Trouxe vários pontos que a gente precisa debater ainda mais aprofundar mais. Agradeço muito a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Ariel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Lara. Muito obrigada, Raíssa, também, pela oportunidade de a gente estar aqui. E obrigada a todo mundo que estava acompanhando a gente, né? Também. Tchau, gente. Obrigada.